é gravada, e depois, assim que termina a aula, a gente para a gravação para que as pessoas possam tirar dúvidas, discutir, dividir coisas e preocupações, e isso é absolutamente confidencial. Então, a gente conta com a confidencialidade de todos os participantes, né, para que realmente seja um ambiente tranquilo e acolhedor para todos. Por favor, Ana, obrigada e obrigada por ter vindo hoje. Bom, primeiro agradecer que vocês se empenham e se dedicam para fazer esse trabalho, né? Porque é algo que eu penso que as coisas mais lindas que a gente pode fazer vêm pelo caminho do voluntariado. Então, só podia ser lindo mesmo, né? Então, muito obrigada porque vocês fizeram tudo isso e estão se dedicando. Eu vejo o empenho acompanhou em paralelo, né? Eu faço parte da turma 75 da Universidade de São Paulo, da turma de Medicina, e divido a minha história de formação com a Valéria e com a Ana. E para mim é muito um grande prazer, uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Eu soube que em edições anteriores tivemos a possibilidade de contemplar as duas palavras mais temidas que eu vejo no dia a dia dos médicos, que é cuidado paliativo. Eu fiz a formação, eu tive muita dificuldade durante a formação para enfrentar o sofrimento dos pacientes e eu tinha uma atitude muito sensível, né, e muito empática diante daquele sofrimento, eu não sabia como lidar com aquilo, e quando ia buscar as informações junto dos professores, mas a gente faz o que com o paciente, né, que está com câncer avançado e que não tem mais tratamento para ele? Aí a resposta é, não tem nada para fazer, Ana. É um paciente terminal. E aí, mas pensava, como assim um paciente terminal não tem nada para fazer? Tem que ter alguma coisa para fazer. Caramba, eu entrei na USP, Universidade de São Paulo, top de linha da ciência. Onde, onde se admite que um cientista diga não sei a resposta? Ele, no mínimo, diz não sei ainda, mas eu vou em busca dessa resposta. Mas não tinha essa resposta, era uma passividade, assim, uma concordância absoluta com não tem nada para fazer. Então, eu tinha aquelas orientações de sedação, né? Então, não tem prognóstico, ceda. Então, o problema da sedação não estava vinculado a um alívio de sofrimento do paciente, mas muitas vezes por uma indicação vinculada a um prognóstico sombrio de sobrevida. E diante destas adversidades, a distância que se estabelecia entre o médico, o profissional de saúde em geral, não só os médicos, mas o profissional de saúde em geral e aquele paciente era algo que só aumentava. Então, era o último paciente para ser visto quando era visto, porque na passagem de plantão não se demorava nem 10 segundos para dizer, paciente terminal. Não se falava nem, no máximo falava assim, seu fulano de tal, leito tal, câncer avançado ou demência avançada, nada a fazer, paciente em fase terminal. E aí, durante a formação, a busca de solucionar a questão da dor estava muito vinculada a esse não fazer nada, porque não podia dar analgésico para o paciente, analgésico potente, porque, por exemplo, o rim dele não funcionava, ou o fígado dele não funcionava. E aí não podia dar analgésico mais forte, porque ia dar problema no rim ou problema no fígado. Aí eu fazia aquela pergunta que 20 anos nos dão, os 20 anos dão liberdade para a gente fazer essa pergunta, né? Mas e daí que vai ter problema para o fígado? Porque ele não está morrendo? Se o fígado tivesse jeito, talvez pudéssemos poupá-lo, mas se não tem jeito. E aí as pessoas se aborreciam com essas perguntas dos meus 20 anos, e isso fez com que eu tivesse certeza absoluta que eu não ia dar conta de fazer faculdade de medicina e que ser médica não era para o meu bico, porque eu não conseguia lidar com o sofrimento do paciente. Saber apenas como resolver a doença dele era ótimo, me parecia muito interessante. Mas eu comecei a ver que tinha determinados momentos na vida, na etapa de tratamento do paciente, onde saber sobre a doença não adiantava em nada. E a gente não podia fazer nada para além da doença do paciente. E eu parei a faculdade. Eu falei, não é para mim, não tem jeito, não tem condição, mas esse distanciamento da universidade me fez pensar, caramba, se eu conseguir entrar na Universidade de São Paulo, eu não sou tão estúpida assim, né? E aí, será que nunca ninguém teve curiosidade de descobrir o que fazer? Aí a gente volta a ter 20 anos na melhor parte dos 20 anos, né? Aí já estava 20 e poucos, né? Não tinha só 20, já não era 20 redondo, já 20 uns tantos. De pensar, eu vou descobrir o que tem para fazer. Tem que ter alguma coisa para fazer.
E eu voltei para a faculdade, terminei. E decidi fazer geriatria, porque a questão do sofrimento e a morte, para mim, era algo muito inquietante. E eu queria me aproximar da morte para descobrir algo mais que eu pudesse fazer como médica pelos pacientes que estivessem muito perto disso. E aí eu ganhei de presente de uma enfermeira um livro chamado Sobre a Morte e o Morrer, de uma médica chamada Elizabeth Kubler-Ross. E na ocasião, recebi esse livro de presente, cheguei em casa, comecei a folhear e vi que a resposta estava lá. Eu tinha que descobrir mais sobre aquilo que aquela mulher fazia. E ela era médica, cara. Eu falei assim, ela não era qualquer pessoa, e era psiquiatra ainda por cima, a pessoa. Então eu vou descobrir o que é essa história, o que ela faz aqui. E nós somos, a nossa turma da Faculdade de Medicina foi a turma de transição entre o mundo analógico e o digital, né? Porque nós fomos a primeira turma que teve informática médica. Lembra quando a gente fazia programação em DOS, né? E eu usava o computador horas a fio para pensar na programação de uma anamnese, mas também escrevia, as minhas primeiras poesias saíram de dentro de um computador daquele enorme, né? E aí, a gente não tinha acesso a esse Google, né? Que você põe lá, cuidado paliativo, põe morte, aí aparece um monte de opções. Eu não tinha possibilidade na faculdade de colocar a morte e aparecer um TED de uma médica falando sobre a morte é um dia que vale a pena viver. Então, eu tive que interagir com essa realidade, muito achar a agulha dourada no palheiro. E aí, a partir do conhecimento de cuidado paliativo, eu pude me envolver com a trajetória de adoecimento dos pacientes de uma forma muito mais completa, sem amedrontar a respeito do fim, porque eu sabia o que fazer com o sofrimento das pessoas. Então, a minha incapacidade de lidar com o sofrimento das pessoas não era exatamente por uma alta sensibilidade apenas, mas pela sensibilidade e um desconhecimento de como lidar com esse sofrimento. E a partir do conhecimento técnico de cuidado paliativo, eu aprendi a como interagir com cada uma das etapas desse tempo de finitude. Então, desde as doenças crônicas que vão passando por todas as etapas de queda de degraus, até que chega no momento que é irreversível, até a questão mesmo, por exemplo, da situação do câncer, onde tem lá o paciente vem numa funcionalidade, tem uma queda súbita e morre. E essa capacidade de lidar com o sofrimento das pessoas foi se aprimorando com este conhecimento técnico, a capacidade de comunicar essa condição para as famílias. Então, dentro do cuidado paliativo, a gente adquire uma formação bastante consistente em relação ao controle de sintomas e também em comunicação de notícias difíceis. E, para além disso, a gente recebe treinamento e formação para dar suporte ao luto, que é o cuidado com a família para além do tempo da morte daquela pessoa amada. Tudo bem até aqui? A gente segue este caminho, né? Então, vim seguindo esse caminho do cuidado paliativo, até que em algum momento recebo o convite para fazer uma palestra, que eu não sabia o que era TED, quando o cara mandou mensagem para mim, falou, quer participar de um TED da Faculdade de Medicina da USP? Eu falei, não deve ser comigo isso. Porque eu sou considerada um romântico fracasso da academia médica. Porque a pessoa aqui trabalha com pessoas que morrem. Então, imagina, você fez faculdade para lutar pela vida das pessoas. E aí, como assim você aceita a morte? Aí eu digo, gente boa, a morte não está em discussão sobre a nossa competência técnica. Ela vai acontecer. O que está em discussão sobre a nossa competência técnica é a nossa qualificação de liderar um processo de cuidado até o último minuto, sem precisar abandonar o paciente antes. E aí, quando a gente vai chegando perto desse momento do TED, eu comecei a trabalhar num hospice, que é uma unidade de cuidados paliativos exclusivos, que foi feita dentro do Hospital das Clínicas. Eu tive a alegria de participar do primeiro concurso público de médicos para cuidados paliativos do Hospital das Clínicas. Eu passei em primeiro lugar, mas não pude assumir, porque eu era, na época, presidente da Casa do Cuidar, que é uma organização que eu criei, fundei junto com mais 4 colegas, para oferecer a formação de cuidados paliativos para os profissionais de saúde no Brasil, porque até aquele ano que eu fiz a formação no Instituto Pallium e na Universidade de Oxford, não tinha nada aqui no Brasil que a gente pudesse buscar conhecimento. E aí comecei a trabalhar nesse local onde as pessoas eram levadas para morrer. E
diante dessa possibilidade, eu tinha muitas vezes, na maioria das vezes, ao redor de 15 dias para fazer aquela vida valer a pena. E eu trabalhava com uma equipe, eu não trabalhava sozinha. Nunca trabalhei sozinha de verdade, né? Porque a gente tem muita interação com os profissionais de outras áreas. Serviço social, fisioterapia, a psicologia, a enfermagem, terapeuta ocupacional, farmácia, capelania, todo mundo trabalha em conjunto com esse conhecimento para favorecer a qualidade de vida com sentido e significado até o seu último segundo e até para além disso, no tempo do luto. Fui fazer o TED e aí o nome do TED ficou com a minha última frase. Que bom que tem mais gente, além de mim, que acredita que a morte é um dia que vale a pena viver. E esse foi o título do TED. E a seguir, escrevi um livro com esse conteúdo e sigo a carreira desde então, foi 2012 esse TED, então nos últimos 8 anos, trabalhando com muita dedicação na formação de profissionais. Chegou o Covid, março de 2020. O que nós vamos fazer com isso? Bom, vamos respeitar a quarentena. A grande parte das pessoas que eu interajo estão todas no front, estão trabalhando em pronto atendimento, estão trabalhando na UTI, estão trabalhando em enfermaria, fazem assistência domiciliar. E essas pessoas se deparam com a impossibilidade de interação como era antes da máscara. Tem a vida pré-máscara, a vida pós-máscara. Essa interação, esse conteúdo de presença, afetividade e técnica é algo muito do dia a dia do profissional de cuidado paliativo. Porque nós temos a capacidade, por conta desse estudo todo, de interagir com aquelas pessoas que estão num grau absolutamente dolorido, assim, que qualquer carinho é uma chicotada. A gente consegue interagir com isso, respeitar esse limite, saber fazer silêncio e considerar a morte como algo possível dentro dessa interação. Coisa que a maioria das pessoas da área da saúde foge. Pequena pausa aqui. Se a gente fosse contar, cada um de nós, que a gente tivesse um tempo para cada um de nós falar sobre a nossa história, o que nós lembramos da nossa história, nós vamos interagir com o nosso interlocutor por aproximadamente, se a gente tiver entre 40 e 50 anos, nós vamos demorar mais ou menos de 4 a 5 horas para contar a nossa vida inteira. A vida inteira em 4 a 5 horas. Por quê? Porque é o que a gente lembra. No momento em que nós somos arguídos de uma forma aberta, nós lembramos de determinadas coisas que estão mais acessíveis naquele momento da conversa. E a gente vai demorar mais ou menos de 4 a 5 horas para contar tudo. Isso significa que existe um grande limbo de memória dentro de nós, que fica ali guardado, a grande maioria fica guardado, não é eliminado, e que pode ser acessado a depender do estímulo que a gente recebe. Então, se eu sento para conversar com algum de vocês e vocês falam, me fale sobre a sua vida, pronto, eu resumi aqui em 7 minutos uma boa parte de coisas muito importantes da minha vida, que dá para vocês terem uma ideia do que é um relato autobiográfico, que é o que a gente faz quando alguém pergunta como que é a sua vida, o que você faz, quem é você? É o que você se lembra e que vem à mente e você expressa de uma forma objetiva o que é um relato autobiográfico. Quando a gente é arguído, quando alguém pergunta para a gente, especificamente alguma coisa relacionada à nossa vida, me fale sobre sua vida afetiva. Aí você fala mais 5 horas. Ah, fale-me sobre sua vida com os seus filhos ou com os seus pais. Você vai falar mais 2 horas. Então, quando a gente é convidado a expressar outros pedaços da nossa história, a gente vai pegando caixinhas da memória ali e vai contando. Tem uma coisa muito interessante que são as memórias que a gente guarda e tenta protegê-las, porque elas nos trazem sentimentos muito difíceis. Então, se eu chegar para vocês e começar a dar uma dica para explorar a sua memória, eu posso começar com dicas curtas e vou testando até que a gente chega numa ideia que pode ser compartilhada. Então, se eu falo para vocês a letra M, o que vem à mente de vocês,
tipo, ser quase um jogo, né? Lembra de um jogo que chamava Stop, que a gente falava com os M? M, aí frutas com M, não sei o que, filmes com M, livros com M. Não der nenhuma dica mais. Falar a palavra M, vocês ficam no vácuo. M. Se eu falar mo, vocês ficam no vácuo. Agora, se eu falar uma palavra, morte, é possível que se a gente pudesse filmar os olhos de todo mundo, a hora que eu falei essa palavra morte, você fechou. Porque você vai para um lugar muito sombrio de memórias de morte. É medo de morrer. Medo de morrer tem 3 partes. Quando o paciente fala assim, tenho medo de morrer, você não pode parar lá. Você não pode dizer, imagina, vai dar tudo certo. Ah, não, não pensa nisso. Pensa positivo. Vai dar tudo certo. Quando o paciente fala, tenho medo de morrer, a seguir você pergunta para ele, que parte da morte? Aí o paciente olha para você com aquela cara tela azul, porque nunca ninguém fez essa pergunta. Que parte da morte? O antes, o durante ou depois. Porque a gente tem espaços muito imensos para explorar de cuidados no antes, no durante e no depois. Quando a gente fala a palavra morte, a maior parte das pessoas foge desse assunto, vai para um lugar de memória muito sombrio. E esse lugar de memória muito sombrio chama-se memória de extinção. Não é a parte esquecida, tá? Não é aquela coisa que a gente tem um desligamento da memória de um trauma gravíssimo, que você não lembra de jeito nenhum. Você sabe alguma coisa sobre a morte, mas aquilo que você sabe, você não está afim de interagir. E aí, o que acontece quando você tem essa memória de extinção? Você precisa colocá-la de volta, né? Para você começar a refazer os links que você tem dentro da sua cabeça com aquele assunto. Foi o que aconteceu comigo quando me formei em cuidados paliativos, porque o meu link de morte na universidade era péssimo, era trágico, era abandono, era grito, era sofrimento, era família totalmente desabante. Quando eu vou trabalhar com o laboratório de cuidado paliativo, o aprendizado, eu começo a interagir com morte como algo que eu me aproprio como autoridade de saber interagir. Então eu já não tenho medo. Eu posso chegar. Eu sei o que dizer. Eu sei quando eu tenho que fazer silêncio. Quando o paciente tem falta de ar, eu sei tratar. Quando a família chora, eu sei acolher. Então, esse processo do aprendizado me faz capaz de me aproximar mais desse tema sem me amedrontar frente a essa situação. Covid, não temos registro pregresso para comparar. Putz, como é que é a morte que você não pode tocar na família? Você não pode nem pôr a mão no ombro. Porque muito do que a gente diz que é coisa, que é o nosso processo afetivo do cuidado, eu penso que muitas vezes nós não damos conta de segurar, de sustentar o olhar e a gente parte para cima do abraço. Agora não pode abraçar. A gente tem que segurar toda essa energia que nós temos para conter o sofrimento do outro. Nós temos que segurar e apoiá-lo de um outro lugar. Covid paliativistas. O mundo inteiro reconheceu. Conhecimento que é oferecido na base do cuidado paliativo favorece o estabelecimento de novas memórias favoráveis para aquela família que viveu a morte do seu ente querido. Quando a gente pensa nessa situação, como assim a pessoa vai ter uma memória boa? Aí eu vou fechar minha fala com o que eu disse para todos os colegas que estavam no dia a dia do cuidado de pacientes com Covid. Em primeiro lugar, estamos todos perdoados por não sermos capazes de fazer tudo o que nós gostaríamos de fazer. Seja porque nós não sabemos fazer, seja porque o nosso lugar que estamos trabalhando não tem condição de oferecer isso, seja porque aquela família não tem condição de aceitar aquilo que está acontecendo. Nós não somos culpados, nós somos perdoados por tudo aquilo que nós não conseguimos fazer e que nós não vamos conseguir fazer. Segunda coisa, quando você estiver diante de um paciente com Covid, você vai ver nos olhos dele a estampa do medo da morte. É muito frequente a descrição da cena do paciente chegando no pronto-socorro com o olho esbugalhado, assim, ou chegando na UTI com o olho esbugalhado. Ele está com o olho desse tamanho, porque ele está tentando ver algum sinal de proteção
na frente dele. Ele não precisa ter certeza de que ele vai ficar curado, nem que ele vai sair desse contexto de adoecimento. Mas ele precisa buscar algum olhar que dê para ele a sensação de estar a salvo. Que não é de segurança, gente. Estar a salvo. No meio do tiroteio, imagina assim, você na guerra, no meio do tiroteio, bombardeio para todo lado, você tá nos braços da sua mãe, do seu pai, do amor da sua vida, você tá com seus filhos no braço, você sente essa noção de estar a salvo. E essas pessoas chegam com olhos bugalhados, se ela encontrar com o seu olhar. Eu falava para os colegas, todos que começaram a trabalhar na frente de batalha, a hora que essa pessoa encontrar o seu olhar, você diz para ela, eu vou fazer o melhor que eu puder pela sua vida. Só diz isso, olhando no olho, na pupila, assim, para alcançar lá o occipital dele, porque a hora que ele sair do tubo, se ele sair, a hora que ele sair do tubo, quando ele abrir os olhos, ele vai ter a última memória dele, foi da sua voz dizendo, eu vou fazer o melhor que eu puder pela sua vida. E se essa pessoa morrer, a gente não sabe se tem coisa depois, se não tem, mas se essa pessoa morrer, eu vou dizer para vocês, a última coisa que você ouvir for esta frase, valeu a pena ter vivido. Porque teve alguém que se importou com você e alguém que não só se importou, como se empenhou em fazer o melhor por você. E você vai na sala de espera, ou você vai fazer uma chamada de áudio ou de vídeo. Agora a gente evoluiu, porque na primeira semana não tinha essa ideia maravilhosa de fazer chamada de vídeo e áudio. Mas aí você vai na sala de espera e a família está lá desconcertada e você vai dizer, infelizmente, não vai ser possível vocês permanecerem aqui. Mas saibam que eu e toda a equipe que está trabalhando neste lugar vai fazer o melhor que estiver ao nosso alcance pelo seu pai ou pela sua mãe. O nosso propósito é esse. Nós não podemos te prometer nenhuma resposta, nem boa nem ruim, mas a gente pode se comprometer a oferecer o melhor para você e para o seu familiar. E a partir do conhecimento que a gente tem de controle de sintomas, a gente não deixa ninguém morrer de falta de ar. Isso já é, gente. As pessoas falam assim, Ana, cuidado paliativo é a arte de fracassar na medicina. Eu falei assim, desculpa, mãe. Gente boa, se tem uma coisa que eu não experimento é fracasso. Porque sempre tem alguma coisa para ser feita. E a tua capacidade de interagir com esse desconhecido é muito boa quando você perde o medo de interagir com essa palavra que é a morte. Aberta para as conversas. Ana, que lindo, muito obrigada. E agora estamos aqui, olhando no olho